Aham! A Semana Municipal do Brincar é inicialmente proposta pelo Poder Legislativo, que institui a última semana do mês de maio como a Semana Municipal do Brincar, de acordo com o Projeto de Lei 49 de 2018. Objetiva-se mobilizar famílias, estreitar os laços entre pais e filhos, estimular o bom relacionamento entre adultos e crianças e melhorar a qualidade de vida. Corroborando com o descrito no projeto e por defender na sua proposta curricular o brincar como conhecimento específico, principal linguagem da criança, esta Rede Municipal de Educação abraça esse projeto de lei, juntamente com os princípios da Semana Mundial do Brincar, como uma ação em rede. O trabalho inicia-se a partir do grande e tradicional evento Jogos Internos das Escolas do Ensino Fundamental, nos quais contemplam as diferentes práticas, experiências e intervenções da cultura corporal de movimento, como a brincadeira, o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e as lutas, e expande esse diálogo às equipes escolares da educação infantil, refinando o olhar para o brincar em diálogo com a corporeidade da criança. Esta é a 4ª edição da Semana Municipal do Brincar e a 6ª dos Jogos Internos, com o tema Os Brincares Indígenas no Cotidiano Escolar. Esse tema se torna importante por atender à Lei 11.645 de 2008, a qual torna obrigatório o ensino de diversos aspectos da cultura e da história que caracterizam a formação da população brasileira, a partir de 2 grupos étnicos, os africanos e os indígenas. Os estudantes e os professores têm o direito de ter acesso à história, à memória e à luta atual dos povos indígenas no Brasil, além de conhecerem e resgatarem as suas contribuições nas diversas áreas que permeiam a nossa sociedade. É uma temática transversal que está contida no nosso currículo e é nosso dever partilhar com as nossas sementes, nossas crianças. Para esse grande projeto acontecer em nossas escolas, iniciamos as ações formativas em março, com os professores de educação física que atuam no ensino fundamental, num processo imersivo, muito potente, com lideranças indígenas dos povos Guarani-Mbeá e Pataxó. Fica aquela sensação de que as crianças, meu Deus, né, as crianças estão pequenas. Mas quando as nossas crianças nascem, elas vêm já sendo criadas dentro da nossa cultura. Elas vêm sendo criadas dessa forma, então não existe... Elas são crianças que já sabem o que está acontecendo dentro da sua cultura, conhecendo a sua cultura, conhecendo o seu povo, conhecendo a sua ancestralidade. Então, assim, nenhuma criança nossa, eles são obrigados a fazer algo que eles não queiram fazer, sabe? Eles fazem o que traz a cultura. Isso é uma coisa para nós natural. É como as crianças hoje aqui, com 4, 5 anos, já vai direto no celular. Não é? Para nós não existe. Adolescentes nossos não utilizam essa tecnologia, não é por nada. É porque tem crianças lá que dentro das suas casas, a maioria delas tem televisão, mas não chama atenção. Não é como aqui, que as pessoas ficam vidradas ali o tempo todo. E eu falo assim, a gente, porque eu nesse contexto urbano, eu não consigo ficar dentro de casa sem ouvir a TV. É uma coisa que acaba, é a única coisa que você consegue, né? Então, assim, quando eu estou na aldeia, eu nem lembro que eu tenho celular, que eu tenho televisão, porque tem outras tantas coisas para se fazer, correr dentro do território, ir pescar, ir caçar, ir mexer na terra, ir para a cachoeira. Então, assim, não existe, então as crianças não se prendem a isso. Então, elas estão prontas, são treinadas para defender seu povo, são treinadas para viver em comunidade. O entendimento delas é que elas precisam treinar, se tornar um xondaro, porque elas defendem seu povo. E quando eu falo criança, eu falo dos dois, tanto menina quanto menino. Dando sequência às ações formativas, seguimos realizando um grande evento formativo para 700 educadores, representantes das nossas 124 escolas, para fomentar, acender e despertar as equipes escolares para a organização da 4ª Semana Municipal do Brincar, 6º Jogos Internos, com o tema Os Brincares Indígenas no Cotidiano Escolar. Nesse evento, iniciamos com uma palestra de contextualização do nosso tema, com Daniel Munduruku.
Os povos indígenas que vivem no Brasil já há 523 anos, mais é claro, são povos que têm um modo de entender o mundo, entender a realidade de uma maneira muito própria e tem a ver com a sua concepção de tempo, de pertencimento ao lugar, e isso precisa ser trazido, né, para as nossas salas de aula, para as nossas escolas, para que as nossas crianças aprendam um pouco também como esses povos foram construindo o seu pertencimento ao mundo, o seu lugar no mundo, a partir dessa dinâmica, né, de uma dinâmica que está ligada ao entendimento da existência, da vida. Então, e são povos que têm um conhecimento circular, né, conhecimento da natureza. E, portanto, são povos que se admitem, se percebem como parte da natureza, não como donos dela. E é muito importante a gente ter também essa percepção e oferecer essa percepção para nossas crianças, para que elas também tomem uma responsabilidade em ser natureza e, portanto, tomar conta desse espaço, desse lugar que é de todos nós, né? E que os povos indígenas têm procurado mostrar isso na sua vida, na sua resistência, no seu modo de ser. Os povos indígenas são povos do presente, nós somos seus contemporâneos. Estamos aqui e agora para fazer parte dessa história, mas também para ajudar o Brasil a ser mais Brasil. Após a palestra, 3 espaços foram organizados com diferentes oficinas e diferentes etnias indígenas. A primeira oficina contou com indígenas das lideranças Guarani, Mbeá e Pataxó. Eles trabalharam junto aos nossos professores o Jadialgá, que são os jogos dos povos indígenas. Jaúde, Aicoporã, Sualuarami. A gente trouxe aqui para essa Semana do Brincar um pouquinho do que nós trazemos dentro da nossa comunidade indígena, que é o lúdico brincar dos povos originários. Nós trouxemos a roda de conversa junto com os jogos indígenas que chama Jaá, Jalgá. Isso é só um pouquinho do que a gente traz dos povos originários, realmente do povo Guarani Mbeá. Nós trouxemos algumas atividades como arco e flecha, a zarabatana e também a corrida de tora. Eu gostaria de trazer aqui, rapidinho, sobre a corrida de tora, a importância que é. Na verdade, nossos jogos indígenas, eles não são exatamente somente jogos, eles são um treinamento e também a superação. Uma das coisas importantes, a tora, ela foi através de levar os nossos abatidos, os nossos feridos, para dentro do nosso solo sagrado e não deixar nenhum para trás. Essa é a intenção. Não é você ganhar, é você poder voltar e ajudar aquele que está lá atrás. Avetekatu. No segundo espaço, recebemos a etnia Cariri-Xocó com seus representantes, trazendo jogos e brincadeiras da sua cultura e vivenciando-os com os nossos educadores. Etsanca Jabiniel Cariri-Xocó, Etsancayan Niel Cariri-Xocó. Hoje aqui a gente veio mostrar a brincadeira e o respeito que devemos ter aos 4 elementos da natureza. A nossa brincadeira é muito voltada aos 4 elementos da natureza, porque sabemos nós que se a gente consegue respeitar esses 4 elementos, a gente consegue respeitar a si próprio. Como nas nossas brincadeiras a gente consegue respeitar o nosso limite do nosso corpo, o limite aonde a gente pode chegar, como uma das brincadeiras que apresentamos aqui, hoje no Sesc, de Piracicaba, é um alimento para a criação do curumim. É um alimento para a criação do curumim para o adolescente, é um alimento do adolescente para o adulto. Essa é a forma da gente ensinar a nosso curumim. Então, como passemos para alguns professores, a importância de fazer acontecer a brincadeira, esperando que eles cheguem até as crianças nas escolas e consiga passar para todas as crianças que necessitem desse momento, de ser feliz com as coisas simples que temos, que é lembrando dos nossos animais, é lembrando da nossa terra, de tocar na nossa terra como a gente fizemos aqui
há pouco tempo, é lembrar que o seu corpo precisa respeitar esses 4 elementos. Então, é com esse ensinamento que viemos de Cariri-Chocó para passar para a sociedade. E a gente agradece muito esse momento pelo SESC, pela toda a direção, pelo governo e as pessoas que faz isso acontecer com nós povos nativos. Porque a gente sabemos que com essas brincadeiras, com esses conhecimentos, a gente pode fazer um mundo melhor do que estamos vivendo hoje. Porque se ele é bom, ele seria muito melhor se a gente conseguisse manter essa cultura de brincar com o seu próprio corpo, de brincar com o seu animal, de brincar com o seu ser ancestral. Isso nos deixa, nós Cariri, forte, e temos certeza que deixamos a sociedade muito mais forte ainda do que já é. Esse é meu pedido, meu desejo que a sociedade volte o que eles eram antes. Esse alimentar a sua verdadeira essência, a sua origem. Essa é a intenção de nós Cariri-Chocó, como de todos os nativos que temos no Brasil. A nossa terceira oficina contou com estudantes indígenas da Unicamp, com o projeto Livros Vivos, as narrativas das infâncias na roça e na floresta. Bom, o que nós trouxemos aqui hoje foi o projeto Livros Vivos, Saberes Indígenas, Saberes Vegetais. É um projeto que nós estamos desenvolvendo na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, na Faculdade de Educação. E a gente tem a alegria, desde 2019, de receber os estudantes indígenas através do vestibular indígena da Unicamp, que faz parte do programa de cotas para negros indígenas, especialmente o vestibular indígena da Unicamp. Hoje nós temos na Unicamp mais de 360 estudantes indígenas, de mais de 45 povos. Isso é uma riqueza incrível para a nossa instituição, porque a gente tem a possibilidade de trocar, de realizar projetos, de realizar trocas com mais de 45 povos. Cada estudante nosso na Unicamp é representante de um povo e eles fazem essa representação de uma maneira muito bonita, porque eles sabem que eles estão ali representando um povo, estudando também para fortalecer o seu povo. Isso é muito bonito da gente ver o quanto que os estudantes indígenas entram na universidade com uma intenção não só individual, mas também coletiva. Eu tenho participado desse projeto, tenho coordenado alguns programas nesse sentido e tenho a alegria, de poder vir ao SESC e à Secretaria Municipal de Educação trocar com vocês um pouco do que a gente vive lá com os nossos estudantes. No caso, aqui na oficina, a gente trabalhou com as memórias e os conhecimentos dos nossos estudantes desde a sua infância nas roças com as suas mães. E foi uma roda muito especial, muito bonita mesmo, que a gente fez aqui hoje. Então a mandioca ela envolve toda essa questão social, toda essa questão cultural, né? Quando as nossas mães nos levam à roça, elas ensinam o modo de como que você deve ter o cuidado com a maniva, que é o pé, com as folhas, que são as folhas, no caso, que são ditas como as mãos da maniva, e as raízes, que são as mandiocas, Então, tem essa diversidade também, Não é só uma mandioca, no caso, mais conhecida como macaxeira ou aipim, Mas tem essa diversidade, São diferentes tipos, no caso, Tem a amarela, tem a branca, tem a dita macaxeira, A amarela a gente usa para fazer farinha, a farinha amarelinha, E a mandioca branca a gente usa para tirar a goma, a tapioca, E a macaxeira é mais usada para consumo mesmo, Cozinhar, comer, toda essa questão, E dentro dessa história a gente traz esse contexto histórico, de como ela surgiu, como que se deu essa origem da mandioca, Por isso que a gente tem todo esse certo cuidado com a natureza, com o ambiente, para ter esse cuidado, Então,
nesse contexto que a mandioca entra, né? Então, para trabalhar isso, a gente traz essas memórias, essas vivências, esse contexto histórico, né? Que deve ser repassado de geração em geração sobre essa importância, né? Então, foi mais ou menos isso que repassamos aqui com as professoras e partilhamos um pouco dessa história a partir das nossas comunidades, do nosso território enquanto povos indígenas. Estamos na 4ª Semana Municipal do Brincar e nos 6º Jogos Internos das Escolas Municipais. A Semana Municipal, ela vem para abarcar toda a rede a partir de um projeto de lei instituído aqui na nossa cidade. Ela também entra no nosso calendário municipal enquanto um projeto de toda a nossa rede, desde a educação infantil ao ensino fundamental. Esse ano nós temos o tema Os Brincares Indígenas no Cotidiano Escolar. Esse tema ele foi escolhido pela grande demanda pedagógica que os nossos professores têm em conhecer os povos originários, conhecerem as suas culturas, a sua diversidade, construir a sua identidade e ressignificar isso em sala de aula. É uma temática que é um tema transversal e que perpassa todos os componentes curriculares. Portanto, é nosso dever, enquanto professores, levar esse conhecimento para as nossas sementes, que são as nossas crianças. Mas esse evento vem para nos lembrar que precisamos estar com os povos originários, estar com eles, sentir, conhecer, ouvir, para que a gente possa se sensibilizar, aprender e aí sim levar para os nossos contextos escolares. Então, professores, hoje, nessa pré-4ª Semana Municipal do Brincar, foi um momento para preparar as equipes escolares, subsidiá-los em cima desse tema para eles organizarem os seus eventos na última semana do mês de maio, que vai de 22 a 26 de maio, onde as escolas vão enaltecer esse tema junto com a comunidade escolar. Essas ações formativas, elas vêm para despertar os educadores também a refinar o seu olhar para os diferentes espaços da escola, para os territórios do seu entorno e para ocupá-los com sentido, com significado, trazendo os 4 elementos, colocando os pés no chão e explorando a principal linguagem da criança, que é o brincar. Vamos para a nossa semana, estão todos convidados, convocados e vamos juntos! Oremar, odiodimar, oremar, odiodimar, pepi tamporã, yanderureve, pepi tamporã, yanderureve, orevoir, odiodimar, orevoir, odiodimar, yanderureve, yanderureve, oremar, odiodimar, oremar, odiodimar, pepi tamporã, yanderureve, pepi tamporã, yanderureve, orevoir, odiodimar, orevoir, odiodimar, yanderureve, yanderureve, avete yanderuchupã.